Ana Barreto 980, muito bom, maravilhosa. Ana Júlia Pires, ela deve entrar daqui a pouco aqui também, 940. Olha que resultado. Ana Luísa Ribeiro, 960. Uhul, muito bom. Beatriz Lemos, 940. Muito bom também. Olha, Bernardo Almeida, 960. Gente, notaço, hein? E tivemos mais um 980. Bianca! A Bianca Rubi, que daqui a pouco também deve participar aqui conosco. Muito bom o resultado, Bianca. Olha só, a Bruna Veloso, 960. Muito, muito, muito bom. A Camille, 960. O Carlos Eduardo, que está aqui com a gente, 920. Muito bom. Gabriela Matos também está aqui, 960. Uhul, Gabi! A Gabriele Gonçalves, 880. Muito bom também. A Gabriele Bianca, 960. A Isabela Cristina Canuto, 940, gente. Olha só. A Júlia Portilho, 900. E tem mais. A Júlia Rafaela, 960. O Luiz Fernando Vasconcelos, 940. A Marcela Borges, 900. Muito bom. A Maria Eduarda Lima, 920. A Maria Rita Reis, 940. E o Matheus Cândido, 880. Alguns resultados. A Natália Venuto também, 960. Uhul! O Rafael Ribeiro, 900. A Rúbia, 940. Enfim, resultados de muita excelência, meninos, como vocês podem ver, muito, muito, muito bom o resultado, né? Muitas notas acima de 900, que é um grande objetivo dessa salinha, garantir que vocês obtenham realmente notas que garantam um bom resultado e, claro, a tão almejada vaga na universidade, né? Alguns deles estão aqui, eu vou conversar com eles daqui a pouco. E lembrando que esse resultado aí não é de todos os alunos, é de alguns que se manifestaram, porque tem gente que não manifesta, tem gente que não gosta de manifestar. Por exemplo, teve um aluno de nota 980, na verdade, que eu saiba, até agora foram 3 notas 980 na salinha de 2023, mas um dos alunos não me deixou divulgar o resultado. Ah, não, tia Rosa, prefiro não divulgar, não quero. Ele não foi aprovado, medicina, né, que é um curso bem concorrido, então ele não quis, não se sentiu à vontade para falar. Tudo bem, então tem que respeitar. Mas houve notas também que eu desconheço, porque os alunos não manifestaram, eu pedi, né, até que falasse, mas muitos não gostam de comentar, preferem se calar, mas esses resultados são de alguns que nós conseguimos, que me enviaram, e alguns deles estão aqui conosco, gente. Eu pedi que eles viessem e dessem uma participação rápida aqui, só para a gente conversar um pouquinho e dar algumas dicas. Eu começo com ela, Ana Luísa Barreto. Se a Oi, gente tia Rosa. Linda. Se a gente tivesse ao vivo, Ana, se fosse em sala Ah, de aula, eu ia fazer como fazem nos programas de entrevista. Vem para cá, Ana Luísa Barreto. Sabe aqueles programas de entrevista lá? Do sei. Danilo Gentili? Vem para cá, fulano. Ai, coloca aí a imagem dela, 980. Ela não quer abrir a tela, vocês não querem abrir, tudo bem. Mostra a foto dela aí. Olha como que ela é linda, gente. Linda. Linda, Ai, linda. obrigada, tia Rosa. Gente, vamos lembrar que o 980 é um 1000 com um dos corretores, né? Essa danadinha aí, ela tirou 1000 com um corretor, 960 com o outro corretor. Somando as duas notas, 1960 divide por 2, 980. Uhul! Você lembrou disso, sua danada? Olha como que ela é Ai, linda, gente. eu É linda. lembrei, né? Eu lembro de você Pois falando. é, menina, você tirou um 1000. Você teve Ai, quase obrigada. lá.
Quase, bem pertinho. Quase, bateu na trave, mas foi muito bem. Você deve ter perdido ponto depois que saiu o espelho, né? E a vista pedagógica, você deve ter perdido ponto por incorreções linguísticas mínimas. Aquele segundo Aham. corretor que olhou e falou assim: ah, 1.000 eu não vou dar, não. Eu dou 900, Ah, mas 1.000 não. Se esse segundo aí não tivesse encrespado, eram ia vir o 1.000. mil. É, mas fala para a gente um pouquinho, Ana, da sua experiência, né, como realmente vestibulanda, seus hábitos de estudo, fala um pouquinho rapidamente, uma dica assim, do que você realmente sugere a quem está se preparando para ter um resultado como esse seu de 980. Vamos tratar aqui especificamente da redação. Dicas. O que você fez e acha que é válido, que ajuda? Então, tia Rosa, eu já fiz a salinha com você, né? Um ano. Uhum. Aí eu tive uma base teórica muito boa, além das correções que você oferece também. Esse ano eu fiz a correção com você e foi essencial para mim, principalmente antes eu achava que a ortografia, a gramática era um pouco complicada e às vezes erros bobos poderiam passar e tal, tudo bem. Aí esse ano eu me propus a olhar com mais cuidado para essas questões, sabe? Eu acho que isso foi muito importante eu pegar a redação, grifar ali aquele errinho de português chato, que às vezes a gente Isso. ignora, fala, ah, não, depois eu resolvo. Aí esse ano eu falei assim, não, eu vou resolver agora. Isso Aí aí, fiz. muito bom. E a sua escrita, né, ortograficamente falando, é impecável. Vou mostrar um texto seu aqui hoje, hein? Fui lá nos meus arquivos e peguei um texto seu sobre o tema que eu vou propor, parecido com o tema que eu vou propor hoje, e tinha mínimos erros, gente. Assim deve ter sido no Enem. Você já estava realmente num nível de excelência, né? Muito grande. Obrigada, tia Rosa. Obrigada por estar aqui, obrigada pela dica, pela sua participação, viu? Obrigada. Agora eu quero falar com o Carlos. Vem para cá, Carlos. Uhul! Carlos também é velho de casa, né, Carlos? Você já é de casa. Fala Sim, comigo, Carlos. Esse danado desse Carlos já melhorou demais, né, Carlos? Melhorou muito. Como você chegou aqui e como nos últimos tempos você estava redigindo, hein? Lembra disso? lembro perfeitamente, Rosa. Qual a Bem, sugestão que você tem para dar aí para os seus colegas que estão iniciando? quando eu iniciei nessa linha foi em época de pandemia. Eu me lembro que foi até um dia que eu estava na igreja e eu me encontrei com a Ana Luísa Ribeiro, estava comentando com ela que estava aquele período de pandemia, Sim, assim, foi, né, 2021, né? foi um período, né, assim, atípico para todos nós. E eu não estava assim conseguindo evoluir na redação, sabe? Assim, o professor do colégio ele era muito bom, mas ele era assim bem básico. Ele não se preocupava assim com essa parte assim de repertórios, enfim, sabe? Era mais a parte assim teórica. Ele assim, não tinha Uhum. essa grande preocupação nesse quesito. Aí foi a partir daí que eu fiquei conhecendo essa linha e ingressei nela em 2021. E com isso, como você mesmo disse, assim, eu só fui a cada dia só evoluindo, né? Que a minha escrita era assim bem assim restrita, era assim bem o básico mesmo, não conseguia assim desenvolver. Eram textos, Vocabulário, enfim. assim, eram textos assim que eu acho que raramente chegava em 20 linhas. Era texto assim bem os parágrafos, né, Tia Rosa, bem Uhum. curtos, enfim. Você E avançou demais. enfim, Muito, muito. E, Muito e eu, obrigada. Ah, e eu continua. acho assim de uma das coisas que foram mais importantes nesse processo, além de, né, de escrever, redigir um texto ali toda semana, às vezes eu me embaralhava, né, com alguns compromissos e mandava um áudio doido para a tia Rosa falando que eu não tinha conseguido fazer, mas eu nunca deixei de não redigir nenhum tema que você propunha.
Isso E a aí. outra questão também que eu acho que é um dos pilares assim mais fortes é a questão dos repertórios, né? Uhum. Porque quando você chega ali na prova do Enem, você estando ali, né, munido de repertórios, não precisa de você se preocupar com qual tema que virá, não precisa de você entrar naquele conflito, né, naquelas especulações, vai ser esse tema, vai ser esse tema. Não, eu acho que o mais importante é a pessoa, né, ter repertórios, né, bons repertórios e que sejam aplicáveis a vários temas, né? Como você dizia nas aulas, os repertórios, né, coringas, que dá para Isso usar assim mesmo. em vários temas. Eu Isso mesmo. acredito que né, o candidato estando ali com bons repertórios em mente, não precisa de ser muitos repertórios, mas Isso né, mesmo. alguns assim, né, que são aplicáveis a vários temas, Isso. já é o Auxiliar. mais importante. Isso mesmo. Muito É, obrigada pela sua participação, pelas suas dicas, tá? Com certeza, eu vou falar de repertório já um pouquinho hoje e eu vou reiterar isso que você comentou ainda há pouco. Repertório ajuda muito, é a base, né? Sem como dúvida. você dizia, menos é mais, né? Menos é mais, isso aí. Ana Luísa Ribeiro, vem para cá, Ana, é outra. Boa É noite, outra de tia Rosa. resultado muito bom. Coloca a foto dela aí, gente. Vamos ver a imagem da Ana. A foto da Ana, Ana Luísa Ribeiro. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Também tia sucesso. Rosa? Tudo bem, você? Joia. Fala para nós um pouquinho, qual a dica, qual a sugestão que você tenha a dar para quem está começando agora, iniciando os estudos na redação, o que que ajuda, o que que você acha que fez que funcionou bem, o que que essa linha contribuiu? Bom, tia Rosa, assim como o Carlos, eu também vim de um ano atípico, que foi o ano de pandemia, que eu iniciei nessa linha. E eu acho que para fundamentar e evoluir cada vez mais nas redações, além de me propor a redigir toda semana os textos que eram passados, os temas, na verdade, que eram passados, é, os utilizar do final dos finais de semana para pesquisar sobre repertórios socioculturais que podem enriquecer na redação, Uhum. também como assistir séries, filmes que engrandeçam, porque na hora da prova, assim como o Carlos disse anteriormente, a gente tem que ter uma bagagem coringa, Isso. porque a gente não sabe qual é o tema, apesar de terem várias especulações sobre eles Uhum. próximos da prova, mas a gente tem que estar nutrido de todos os temas possíveis e manter repertórios que possam ser gerais. E Isso eu mesmo. acho que também compartilhar isso com outro amigo, assim como eu fazia com o Carlos durante todo o ano, auxiliou muito na troca de ideias. Assim como eu fui muito bem amparada por você durante o ano inteiro Oh, nas bom. incorreções linguísticas, na estrutura, na proposta de intervenção. Então, ficar sempre atento a tudo que você marca, sinaliza, dá dicas durante as aulas, anotar e aí colocando isso em prática à medida que for redigindo. Isso mesmo, olha, é isso aí. Reiterou o que o Carlos disse em relação ao repertório, né, que é fundamental. Muito bom. Gabriela Matos, obrigada pela sua participação, viu, minha querida? Um beijo, obrigada mesmo pela dica. Gabriela Matos, vem para cá, Gabi! Oi, tia Rosa. Tá me Ah, ouvindo? outra linda, outra linda. Ah, vocês viram aí, Ana Luísa Ribeiro, linda também, todas lindas, em todos os sentidos, né? Lindas na aparência, lindas na inteligência, enfim. Tudo bem com você, linda? Tudo bem, tia Rosa, e com você? Ah, tudo em paz. Vamos lá, o que que você tem a sugerir, Então, a eu inclusive ouvi comentar? algumas pessoas falando aí antes que desistiram do curso ou se formaram e depois resolveram fazer de novo, e foi assim Só um exatamente o minutinho, que aconteceu comigo. desculpa interromper, só um minutinho. Coloca a imagem dela aí, por favor, a foto dela, auxiliar técnico.
Vamos lá, Gabriela Matos, vai lá. Desculpa, Gabi, pode voltar. Não, não se Ah, preocupa não. ah, E ah, como que foi. ela é linda também, gente. Quando eu falo linda, é porque é linda. Até parece. Linda, linda. Desculpa, pode voltar. Ah, E foi isso que aconteceu comigo também. Eu me formei em 2021. hum. Assim, várias amigas tinham feito a salinha com a tia Rosa. Todo mundo, não tem uma pessoa que faça salinha com a tia Rosa e não elogie, né? E Ai, aí, todo mundo sempre elogiou muito. E no ano passado, no meio do ano passado, eu decidi tentar o Enem de novo. E a primeira coisa que eu fiz foi fechar a salinha com a tia Rosa, né? Tanto que eu peguei, assim, até meio que o bonde andando, porque já tinha um tempinho de aula e tal. Minhas primeiras redações não foram boas, porque eu fiquei, né, 2 anos parada, fazendo faculdade, que a gente não tem muito contato com esse tipo de de escrita, né? redação e tal, a gente não escreve É. muito, né? Uhum. Enfim, e aí, pra mim, foi excepcional, porque a Tia Rosa, claro que óbvio que escrever toda semana é muito importante, é afins, óbvio, mas todo o apoio que a tia Rosa me deu no ano foi muito importante pra mim, tanto que eu enchi o saco dela, se eu perdesse, assim, um ponto diferente, eu já tava lá, tia Rosa, o que que aconteceu? O que que eu faço de diferente? Me manda um exemplo de como que eu posso escrever e tal, porque nem sempre dava pra escrever toda semana, eu estava fazendo faculdade junto com o estudo pro Aham. vestibular, então tinha semana que eu não conseguia escrever, mas mesmo assim, toda semana eu ia lá, revia, relia meus erros, todas as aulas. Se não deu para assistir uma, eu ia lá e assistia ela gravada, porque Tia Rosa dá as melhores dicas, sempre dá as melhores dicas. E aí é isso, assim, eu acho que é muito importante a gente Praticar, né? Acima de tudo. praticar, Redigir, sim, e prestar atenção nos escrever. erros. Isso Exato, mesmo. exatamente. É, que foi o que a Ana Barreto também comentou aqui. Muito obrigada pela sua participação, minha querida. Obrigada Nossa, mesmo, Rosa, que é isso? tá? Pode permanecer aí, todos vocês, Carlos, Ana, enfim. Se quiserem continuar, fiquem à vontade. Se precisarem se retirar, tudo bem. Eu só queria realmente essa fala suas, rápida, né? Motivacional. Muito obrigada. Obrigada mesmo por estarem aqui. Pode fechar a tela, por favor? Aí, obrigada. Muito obrigada, gente. Isso aí é só uma demonstração de que esses meninos tiveram notas que vocês também podem ter, que não é impossível, gente. Não é impossível. É possível ter notas aí na casa dos 900, acima dos 900. E vocês viram aí, né, notas 880, que também não são ruins, não, gente. É porque, claro, o foco maior é nos 900, acima dos 900, mas são notas de muita excelência. Aliás, tem que pensar que só 5% dos candidatos no país, em nível nacional, alcançam essa média acima de 900 para cima, né? Então, quem alcança essa nota está entre um seleto grupo. Pensa, no universo de 4 milhões, quase 4 milhões de candidatos, 5% é um número mínimo, muito pequeno. Então, quem chega a essa média está ali no rol de um grupo seleto, muito seleto. E quem está um pouco abaixo disso, lá na casa dos 880, os 900, tá bem também. Tem gente que vem me contar 880 com tristeza. Não é triste, não, gente. É 88% da nota, é um índice altíssimo também, é uma média muito boa. Agora, claro que é sonhada essa nota acima de 900, até porque ela garante, digamos, mais, né? Pode garantir um resultado mais satisfatório. Embora para alguns cursos, como medicina, seja um absurdo. Eu não vi a média deste ano, mas no ano passado, tem até que verificar, a nota mínima em redação foi 940, né? Não sei se vocês viram algo nesse sentido. Então, o nível é muito alto. Então, um aluno de nota 920, 900, não foi mal. Mas para um curso como medicina, está aquém da nota de corte. Então, vamos pensar
que os resultados em torno ali dos 900, 800 pontos já são médias muito boas, né? Agora, claro, alcançar acima de 900 é melhor ainda, né, gente? É gratificante. Como aconteceu lá no dia que saiu o resultado, em janeiro, meu telefone não parava, eu fiquei o dia todo, eu não conseguia sair do celular, porque toda hora a gente me mandava mensagem, gritava, eu também gritava junto, tia Rosa, 940, 960, 920, 980. Isso é muito bom, acima de tudo por vocês, né? Porque é um prazer, quem viveu isso sabe, imensurável. Abrir lá, né, o sistema e verificar uma nota como essa é gratificante, mesmo que não venha a aprovação, né? No tão almejado curso, principalmente a medicina, que é o sonho de muitos aqui, pelo menos agora de imediato, mas é muito bom saber que alcançou uma média dessa, que, como eu disse, está no seleto grupo. Então, eu começo dizendo que assim como eles começaram, como eles conseguiram, desculpa, vocês também podem conseguir médias tão boas quanto, né? Podem também conseguir essa almejada nota lá na casa dos 900, acima dos 900 pontos. O meu trabalho com vocês aqui é para isso. De verdade, é para notas de excelência. Eu coloco isso como foco, como meta, garantir que vocês tenham realmente êxito na redação. E não é só para o Enem, gente, isso fica para a vida, né? Rapidamente eu me encontro em várias situações com ex-alunos que dizem, nossa, Rosa, eu aprendi a escrever, isso ficou. Na universidade eu consegui fazer boas provas, bons textos, fui elogiado por professores, virei referência para muita gente como alguém que escreve bem, não consigo escrever de forma diferente, só consigo fazer textos realmente inteligentes, ficou. Não consigo escrever mais de uma forma empobrecida. Então, é essa a grande satisfação, é esse o grande objetivo. Então, mais uma vez, né, finalizando essa primeira parte, sejam todos muito bem-vindos. Contem comigo, saibam que eu estou aqui realmente à disposição para auxiliá-los nas aulas, fora das aulas, né? Vocês têm linha direta comigo, podem me chamar, podem questionar, podem, como a Gabriela disse aí, não é encher o saco, mas é manifestar, olha, não estou entendendo, esclarece isso para mim, mandei a redação, não entendeu o erro, fala para mim por que não está bom, eu queria entender melhor, eu gosto disso, de verdade, porque é aí que vocês vão eliminando erros e vão aprendendo de verdade, né? Bom, para vocês que são da salinha online, porque aqui hoje eu reuni alunos da salinha presencial e da salinha online. Eu reuni todo mundo, já que as aulas da salinha presencial são na quarta-feira, serão na quarta-feira. E como ontem foi quarta-feira de cinzas, tinha gente chegando de viagem ainda, ressaca de carnaval não dava para começar. Então, eu optei começar hoje, para a gente não perder, né? Hoje mesmo eu já vou passar aqui uma proposta de redação, já vou dar dicas, orientações. Então, eu quis manter esta aula de hoje, né? Propor uma aula já nesta semana, mas na semana que vem a gente regulariza. Salinha presencial, quarta-feira, das 14 às 15h30, e salinha online, terça-feira, das 19 às 20h30, 1h30 de aula. Lembrando para vocês que são da salinha online, que aqui eu não consigo distinguir quem é do que, né, de qual salinha ainda, vocês podem assistir a aula depois, gravada, né? Elas ficam disponibilizadas no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, vocês têm acesso a esse canal e podem assistir. Sempre elas são disponibilizadas no dia em que a aula é dada. Hoje, por exemplo, o Luiz Otávio já edita essa aula e já coloca lá no grupo de WhatsApp. E aí vocês têm acesso, podem assistir, podem rever, né? Às vezes alguma orientação. Tem aluno que, por uma questão ou outra, não pode assistir no dia, assiste depois, enfim. Vocês têm a possibilidade de ter acesso a essa aula depois. Agora, para quem é da salinha presencial, é na presença mesmo, né? Toda quarta-feira a gente vai estar junto lá ao vivo. Então, toda quarta-feira, das 14 às 15h30.
Então, hoje eu reuni vocês para que a gente iniciasse, né? Fizesse aí esse momento de encontro, tendo até a possibilidade da participação dos meninos que estão aqui. O Carlos, por exemplo, mora em Paropeba, né? A Ana também mora lá em Paropeba, e puderam estar conosco. Na salinha presencial já seria mais inviável, né? A Luísa também, né? Mora em Paropeba, enfim. Mas eventualmente, quem não puder participar da sala, da aula presencial, pode participar aqui, eventualmente, né? Desde que combinado, justificado, mas enfim, a aula gravada é para vocês da online, né? Agora é a mesma aula, tá, gente? O material é o mesmo, como hoje o material que eu estou usando aqui, eu enviei também lá no grupo da salinha presencial, com exceção desse aqui, que são as orientações para envio da redação. Bom, para quem é da salinha online, vocês vão enviar a redação digitada, sempre digitada. Aqui estão as orientações para formatação, a fonte é Arial, o tamanho 11, espaçamento simples, as margens, né, superior, inferior, enfim. Ah, não sei fazer nessa formatação, não tem problema, digita no Word normalmente, né? Salva em Word, não em PDF, no Word, e me envia por e-mail. Qual e-mail? Esse e-mail aqui, ó, nota1000texto@gmail.com, tá? Você vai me enviar, então, para este e-mail e eu vou fazer a devolutiva pelo WhatsApp. Por que pelo WhatsApp? Porque, se necessário for, eu gravo áudios dando orientações, explicações a respeito dos erros que vocês comentaram. Enfim, coloco observações e nós conseguimos conversar mais diretamente sobre o texto. Por que eu peço para todo mundo enviar por e-mail? Porque é o e-mail que eu tenho especificamente para assuntos da salinha, para receber os textos de vocês. Então, fica tudo centralizado lá, né? E aí, quando eu vou buscar as redações, estão todas lá. Se vocês me enviarem pelo WhatsApp, eu tenho que ficar atento. Não, quem me enviou redação? Abrir, né, contato por contato para verificar se tem redação. Então, pelo e-mail fica fácil. Eu abro, salvo todas e corrijo. Então, sempre para esse e-mail. Em 2 formatos. À mão. Eu peço que vocês, eu vou dar exemplo daqui a pouco, façam à mão, tirem foto da redação à mão ou digitalizem, ou seja, escaneiem, para que eu possa ver a escrita de vocês à mão. Para ver como é que está a letra, como é que está a estética, se vocês realmente conseguiram adequar o texto à extensão, né, das linhas, porque às vezes você digita, perde um pouco a noção do espaço, né? Agora, se você faz à mão e depois digita, né, eu confiro, inclusive, as 2 escritas lá. Tem uns espertinhos de plantão que ultrapassa, quer ultrapassar, o texto à mão é um, o digitado é o não. Tem que ser o mesmo texto, né? Dentro do limite de linhas. Se deu na folha, né, no papel, vai dar no digitalizado, embora fique menor, né, gente? No digitado, aliás, fica menor. Porque alguns dizem assim, não, Charles, quando digitei o meu texto, deu 10 linhas, 12 linhas, sei lá, 15 linhas. A mão deu 25. É diferente, são formatos diferentes. Então, você vai me enviar a mão e vai me enviar a escrita à mão e digitada, salvo no Word. A redação deve ser enviada até terça-feira, é só guardar a aula da salinha online. É terça-feira, você pode me enviar até terça-feira, à meia-noite. E a devolutiva também até a terça-feira. Então, por exemplo, hoje eu já vou dar uma proposta de redação. Vocês têm até terça-feira para me enviar, tá? Essa aí eu posso até estender um pouquinho, já que a aula foi quinta, né? Mas sempre terça. Terça, porque na terça eu vou devolver a da aula anterior, a feita anteriormente. Então, terça é o nosso dia. Guarda, terça-feira eu envio, até terça-feira eu recebo a devolutiva da que eu fiz anteriormente. Até terça-feira. Não significa que seja na terça, porque às vezes eu corrijo também nos finais de semana. Às vezes, domingão, gente, à tarde, à noite, eu estou aqui corrigindo redação e mando ver. Terminei de corrigir, liberei? Eu mando. Às vezes na segunda-feira eu mando. Então é até terça, mas eu posso enviar antes disso, tá? Depende aqui da minha demanda, porque eu tenho a correção
das redações da salinha presencial também, das escolas, né, dos colégios em que eu trabalho, que eu dou aula também, ensino regular, enfim. O meu WhatsApp está aqui, linha direta comigo, né? Vocês também têm lá, tem meu contato no próprio WhatsApp da salinha, é só chamar, fico à disposição, tá? Então, para quem é da salinha online, sempre a redação digitada e foto ou scanner dela, tá? A Gabriela Matos vai sair. Ô, Gabi, muito obrigada pela sua participação. Eu que tenho que te agradecer por estar aqui, viu, linda? Muito obrigada mesmo. Carlos também fica à vontade, viu, Carlos? Mas se quiser ficar aí, tá tudo bem. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma redação, eu até pus no grupo online, da salinha online, de uma redação digitalizada. Olha só como é. Deixa eu abrir aqui, peraí, rapidinho, para mostrar para vocês. Peraí. Ó, isso aqui é de uma aluna do ano passado. Aqui, ela tirou, então, a foto. Vocês veem que tem até algo aqui de fundo, né? Sei lá, um livro, um mapa mundi. Tirou uma foto da redação e me mandou. Só para comprovar mesmo, ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Tia Rosa, tá aqui minha redação. Ó, 30 linhas, ela escreveu 29. Se eu vou para o texto dela original, eu vejo lá que ela conseguiu adequar, né? No texto digitado, aliás, eu vou ver que ela conseguiu adequar. Então, é simples assim. Aqui eu vou ver a estética do texto, como eu faço até comentários, né? Ó, a estética tá ótima. Se eu não fizer comentário também, porque tá ok. Com o passar do tempo, nem precisa mais. Vocês veem que aqui, ó, margem esquerda, alinhadinho, margem direita, olha, ausência de rasura, letra legível, como tem que ser o texto Enem, né? Então, eu peço os dois formatos, gente, para que vocês pratiquem essa escrita à mão, né? Que é importante, porque lá no Enem oficial você vai ter que fazer à mão. Então, é importante. De repente, faz o rascunho na folha à mão, né? No papel, faça à mão, e depois digita. É só para que você treine essa prática de escrever à mão e não perca essa noção do espaço, porque no texto digitado vai ficar diferente, né? Então, tira uma foto ou escaneia do jeito que você achar melhor. No próprio, você pode mandar no WhatsApp, no caso, a foto da redação, né? Escrita à mão, se não quiser mandar por e-mail. Não tem problema. É só para que eu realmente me certifique que a escrita de vocês está boa, está legível, como a dela aqui, vocês veem, super legível. Até aí tudo bem, gente? Estou sendo clara? Está dando para entender os procedimentos iniciais? Sinaliza aí para mim. A Caroline falou, a folha, se eu disponibilizo? Disponibilizo. Com a logomarca da salinha, a folha, Caroline, é igualzinha à do Enem. Eu até confesso que eu não coloquei no material aí, não, esqueci. Mas eu mando agora, tá? Assim que terminar a aula, eu mando a folha. Ela é igual à do Enem, no formato igualzinho, idêntica do Enem. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma redação corrigida, tá? Para vocês verem como que é a minha correção. Eu coloquei lá também no grupo da turma online. Na turma presencial eu não coloquei porque eu vou corrigir, né, à mão, então, no papel, então não precisa, né? Eu não coloquei o exemplo para vocês. É uma correção, gente, bem detalhada, tá? Peguei um exemplo aqui de uma redação de um aluno do ano passado, só para vocês verem como que é. Aqui, ó. Depois que vocês me enviam digitado, do jeito de vocês, não precisa preocupar muito com formatação. Ah, eu não sei digitar direito. Tudo bem, eu formato, eu coloco a logomarca da salinha, coloco o tema e faço aqui a formatação. Não tem problema não, tá? Mas, enfim, aqui foi uma redação feita por um aluno ano passado, sobre o tema Desafios para a Inclusão Digital na Terceira Idade. Então, vejam que o que está em amarelo, ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, é o que está errado. O amarelo é sempre o erro. Então, aqui ele colocou combater quaisquer tipo. Não era quaisquer, era qualquer, porque quaisquer é o plural de qualquer. Só estaria no plural se o termo, aquele se liga, no caso aqui, tipos, né, estivesse no plural. Se fosse tipos de discriminação, aí seria quaisquer tipos,
mas como era tipo, era qualquer. Então, eu marco o erro em amarelo e escrevo na frente a forma certa. Aqui, Brasil. Às vezes eu até sinalizo, porque eu marco o erro, vocês olham rapidamente e não vê. Brasil, o que que eu marquei para ele? Brasil em maiúsculo. Ele colocou em minúsculo, né? Quando precisa complementar, como aqui, ó, baixo estímulo governamental sobre o assunto. Que assunto? Não seria adequado. Então, eu mostrei para ele. Seria mais adequado colocar baixo estímulo governamental de combate a esse comportamento. Então, eu vou mostrando ali, né? Como é que aquilo poderia ser melhor expresso. Faça observações como aqui, ó. Este argumento não evidencia a temática proposta, ele não falou da ideia. A proposta de intervenção dele aponta solução para o preconceito contra idoso e não para a inclusão digital, porque o tema era inclusão digital. Então, ele discutiu mais o preconceito que se tem a pessoas idosas do que mesmo a falta de inclusão dos idosos, né? Então, eu sinalizei para ele. Coloquei aqui a observação que ele não desenvolveu a argumentação coerentemente com o tema, pedi para ele rever as incorreções, para se atentar mais à temática e reescrever o texto que não ficou adequado. E aqui eu atribuí a nota, eu sempre atribuo a nota, né? A nota dele foi 680, nos mesmos critérios do Enem, as 5 competências, de forma bem simples, eu marco competência 1, competência 2, competência 3, eu marco em amarelo e dou a nota. Né? Então, claro, eu faço a correção bem detalhada, coloco uma observação no geral de como foi o desempenho do texto. Mas se ainda assim você tiver dúvida, como eu tenho reforçado, me chama, linha direta. Tia Rosa, por que, como nesse caso aqui, né, se ele não tivesse entendido, por que esse segundo argumento não está evidenciando a temática? Não entendi, não. O que você quis dizer com isso? Pode escrever ou pode gravar áudio, eu vou esclarecer. Claro que eu vou ter que abrir o texto, ler, rever, porque é muita redação que eu corrijo, não dá para guardar, mas eu revejo e explico. Se eu não responder, gente, de imediato, entendo, o meu tempo é bem curto, né? Bem corrido, é muita correção, muita aula. Às vezes vocês podem me chamar no momento que eu esteja dando aula, mas assim que for possível, eu vou responder. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá? E às vezes mando exemplos, como alguém comentou aí, por exemplo, a proposta de intervenção dele aqui não ficou adequada. Tia Rosa, não entendi porque que minha proposta não ficou boa. Como é que o que eu poderia fazer para ficar melhor? Eu mando um exemplo de imediato que ilustra e que demonstra o que seria adequado. Às vezes tem colegas aí que vão ter feito redação sobre esse tema e foram muito bem, então eu coloco, envio exemplo, olha essa aqui que está muito boa. Ou às vezes pego exemplos de textos 1000, eu gosto muito de trabalhar com exemplos dos textos 1000 de excelência para demonstrar, né, o que pode ser feito. Então, é sempre muito à base do exemplo, gente, né? Muito à base da demonstração. O Carlos está dizendo aqui que vai precisar sair. Ô, Carlos, fique à vontade. Eu também te agradeço pelo carinho, pelo cuidado, por tudo. Seja sempre muito bem-vindo. O que precisar, tá? Estou sempre à disposição. Obrigada mesmo, viu? Beijão. Pode ficar tranquilo. Fique à vontade para sair. Gente, até agora, tranquilo. Quem é da salinha online, que vai continuar no online, deu para entender aí como que é a correção? Caroline, lá de Paracatu, mesma distância? Tranquilo? Sim? Luiz também, que está à distância. Ah, que bom. A Roberta já conhece, já sabe. Que bom, que bom. Funciona, viu, gente? Não é pelo fato de ser online. Aliás, eu sei que tem gente que fica cismada, tem gente que me procura para a salinha e pensa, eu queria fazer, mas ai, online. Porque ficou aquele trauma lá das aulas online, né? No período da pandemia, que vocês tinham cargas horárias, né, exaustivas e não conseguiam prestar atenção, que eram aulas e aulas, né? Um curso feito há 1 ano, 2 anos, à frente do computador, não foi fácil mesmo, não. Mas aqui a gente encontra uma vez por semana, 1h30, então dá para ser mais dinâmico, dá para dialogar, sim, e compreender bem, tá? Funciona bem, sim.
Eu, na época da pandemia também, claro, dei aulas e tive resultados excelentes. Ao contrário, assim, as notas dos meus alunos não caíram, eles tiveram bons resultados, né? É, conseguiram ter um bom desempenho, mesmo estando online. Notas altíssimas, assim, muitas notas acima de 900, como sempre são. Então, não é pelo fato de estarmos à distância, não, né? E claro que a gente também vai ter a possibilidade de conhecer, gente. Eu promovo um aulão todo ano lá no auditório do Unifem, para quem mora aqui, ou quem não mora, quem sabe vem também, né? É bem próximo do Enem, lá para final de outubro, eu promovo um aulão aberto, assim, ao público em geral, mas principalmente para vocês, que já são meus alunos, e é o momento da gente se encontrar, né? De conhecer. Então, tem gente que vocês dificilmente abrem a tela, então muitos de vocês eu não conheço, né? Vejo foto, e aí no dia da aula é o momento de dar aquele abraço e dizer, ó, eu sou o Henrique Andrade. Ai, Henrique! Prazer, Henrique. Vocês me veem, mas eu não vejo vocês, né? Então, é um prazer. Essa aula acontece todo ano. Eu também trago essa linha, convidados especiais, tá, gente? Todo mês, só para esclarecer. Eu sempre trago um professor de alguma outra área para falar comigo, né? Enfim, dar dicas, orientações. Eu sempre trago professores de filosofia, sociologia. Já vou até olhar o deste mês. Vou trazer alguém já este mês, né? É, que dão dicas, olha, teóricos contemporâneos que dá para usar na área da filosofia, da sociologia, professores de história, fatos históricos que dá para associar, trago professor de biologia para falar comigo lá de ODS, né, e outros aspectos ligados à biologia que podem ser empregados na redação. Professor de português, né? Que também, claro, eu sou professora de língua portuguesa, redação é português, mas eu gosto de sempre trazer um convidado que vai dar dica. Olha, esse erro aqui que vocês cometem é por isso e isso. Sempre tem um convidado especial. Todo mês, na última aula do mês, eu trago alguém para estar aqui comigo, conversando, dialogando, dinamizando as aulas. Então, funciona, vocês vão ver que dá certo, dá muito certo. A prova disso são os resultados que estão aí, tá? Bom, e hoje, gente, eu já começo com uma proposta de redação, que eu já gostaria que vocês me enviassem, né, para que eu corrigisse. O ideal seria enviar até terça da semana que vem, mas como a aula está sendo hoje, quinta-feira, excepcionalmente essa semana eu vou estender o prazo até quinta que vem. Mas quem conseguir mandar antes, ótimo, tá? Porque aí eu me organizo também para corrigir dentro desse prazo. Eu escolhi trazer o tema, que está lá no grupo, tá? Do WhatsApp, tanto da salinha virtual quanto da salinha presencial. Eu escolhi o tema do Enem 2023, da segunda aplicação. A gente pensa na primeira, que é a que vocês fizeram, né, e que a maioria dos candidatos faz, mas existe uma segunda aplicação, que é para aqueles candidatos que não podem fazer a prova, porque no dia estão impossibilitados por uma questão de saúde, um aluno sofreu um acidente, está hospitalizado, não tem condição de comparecer para fazer a prova, então ele faz essa segunda aplicação, né? Por uma razão justificável ou outra, é como se fosse uma segunda chamada. E também para os detentos, né? Que é o chamado Enem PPL, para as pessoas privadas de liberdade. Então, muita gente esquece dessa prova, porque ela acontece depois, obviamente, da primeira aplicação. No ano passado, ela aconteceu em dezembro. Então, dezembro, a gente já está no climão de férias, né, gente? Final de ano, ninguém está pensando na segunda aplicação. Mas ela aconteceu. E o tema, um tema bem inteligente que poderia ter vindo, né, na primeira aplicação, era um tema apostado, mas veio na segunda. A proposta está lá na página 19, tá? Quando vocês forem buscar, eu sinalizei no arquivo, porque eu não separei, até enviei a prova completa da segunda aplicação, que vocês podem usar também para poder fazer as questões, né? Para treinar as questões também. A proposta foi essa aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho. Foi exatamente isso aqui. Desafios
para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Tema longo, né? Extenso. Desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Um bom tema, né, gente? Vai ver na segunda aplicação. Agora, vai dentro daquela linha, né, de propostas Enem, pedindo, jogando luz, pedindo para discutir aspectos ligados a grupos que são socialmente excluídos. Mais um grupo excluído, né? População em situação de rua, minorias, né? O Enem tem proposto, nos últimos anos, muitas abordagens em torno de grupo socialmente excluído, em torno de minorias. O próprio tema da primeira aplicação jogou luz sobre uma minoria, né? Os empregados domésticos. E agora, na segunda, população em situação de rua, como em 2021 jogou luz, né? Fez pensar sobre quem não tem registro civil, que também é excluído. Em 2020, fez pensar em quem tem doenças, né? Mentais e sofre preconceito por isso. Em 2019, jogou luz sobre quem não vai ao cinema, que também é uma minoria, socioeconomicamente excluída em relação à cultura. Depois eu falo mais sobre essas características de temas Enem, mas, enfim, o Enem traz e trouxe, mais uma vez, uma discussão em torno de quem é excluído no Brasil e a população em situação de rua. E aí trouxe até um conceito que era postado, já aproveito para falar disso, a aporofobia. Nas redes sociais circulou muito a ideia de que a aporofobia poderia ser o tema da redação, né? Mas muitos desconheciam esse tema. Imagina se colocasse lá, desafios para combater a aporofobia no Brasil. Hã? Nunca ouvi falar. Então, o Enem traz, sim, essa abordagem, mas nos textos motivadores e traz traduzindo, né, o significado, que é a aversão, o medo, o desprezo aos pobres e desfavorecidos financeiramente. Tá, o que que isso tem a ver com a população em situação de rua? Quem está em situação de rua é alguém que sofre aporofobia, porque é alguém pobre, miserável, desfavorecido financeiramente. Então, você poderia falar disso na sua redação. Você poderia desenvolver esse conceito, essa ideia, mostrando que, infelizmente, a população em situação de rua é uma população que não é inserida ou reinserida socialmente, porque há um preconceito em relação a quem vive nas ruas, né? Mas, enfim, eu vou, na semana que vem, retomar esse tema, aprofundar, dar dicas, analisar os textos aqui com vocês, mas hoje eu quero, assim, em linhas gerais, falar um pouco sobre o tema e sobre o que foi proposto exatamente aqui, para que vocês possam desenvolver a redação. E trouxe exemplos de textos com uma temática parecida, porque eu propus um tema parecido no ano passado, né? Tá aí no grupo, vou até abrir aqui, foi esse o tema aqui. Eu não propus exatamente caminhos para combater, né, como está aqui proposto, mas um tema parecido, que foi pessoas em situação de rua. Uma questão de... Eu não compartilhei, não? Deixa eu ver. Às vezes eu esqueço de compartilhar, desculpa. Compartilhei agora, né? Pessoas em situação de rua, uma questão de invisibilidade social. Aí, eu posso propor aqui temas parecidos, hein, gente? Se tivesse caído na primeira aplicação, né? Com certeza muita gente ia estar bem. Essa redação aqui é da Gabriela Matos, que esteve aqui conosco, que falou por último. Essa redação é dela. Na época eu avaliei essa redação aqui dela na correção, acho que em 960. A segunda foi da Gabriela Ribeiro, que também esteve aqui conosco. Eu acho que eu avaliei em 920, ela tirou 960 no Enem, né? Ou 940, não lembro as notas de cor. E essa aqui está aqui com a gente ainda, a Ana Luísa Barreto. Uhul, Ana! Lembra dessa redação sua? Pois é, linda, eu já sinalizava alguns poucos erros.
Aí eu até separei aqui os textos originais para mostrar, ó. Ah, tá aqui. Eu separei para comprovar que a minha correção também se aproxima das notas de vocês, né? Ó, tá aqui. Compartilhei. Deixa eu só ampliar um pouquinho. Peraí. Ó, essa redação aqui, corrigida, foi da Gabriela, tá? Da Gabriela. Gabriela Matos, aí, ó. Na época, quando ela fez, a nota dela, na minha correção, foi 960. Confere aí para mim, meu auxiliar técnico, quanto que ela tirou no Enem? 960 também? Pois é, aqui, ó. Ela teve pouquíssimos erros linguísticos. Como eu disse, ela, o amarelo, o erro na frente e o acerto. Ela colocou número de desemprego, né? Número de desempregados. Ah lá, o descaso público. Descaso público com o quê? Ela não sinalizou. ONGs, que ela grafou errado. Então, ela perdeu ponto só pelas incorreções linguísticas, ó. Né? 960. Essa aqui está a redação dela corrigida, eu tirei os erros só para mostrar. Aqui foi a da outra Gabriela, a nota dela foi 900, na minha correção aqui, 920. 920, tá vendo que ela colocou o nome do ministério errado? Eu sinalizei para ela, ó, cuidado com o nome do ministério, vídeo lista atualizada. Qual que era o nome do ministério? Ela colocou lá Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Economia. Era o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Né? Então, sinalizei alguns erros linguísticos. E aqui, a última, Ana está aqui ainda, Ana Luísa Barreto, texto dela aqui, ó. Nesta redação, excepcionalmente, aqui você tirou 960 também, né? Foi por incorreções linguísticas, e esse trecho aqui que ficou um pouco confuso. Tá vendo como que a Ana tinha poucos erros linguísticos? Por isso que não é nem lá, ela foi nota 980. Aqui você errou um pouquinho mais, ficou confuso, eu coloquei, ó, excesso de informações, mas os erros dela eram mínimos, aqui uma crase, uma vírgula, que é o que deve ter acontecido lá no Enem, né? Comigo, nas redações que eu corrigi a sua aqui também, você já estava sempre na casa dos 980, não era, Ana? Você está aqui ainda? Fala aí para nós. Não era? Aí ela dizendo, lembro isso, você estava já. Eu sempre avaliava também 980. Aqui foi 960, porque teve um trecho confuso. Mas as notas que eu atribuo costumam se aproximar muito das notas do Enem. Porque eu corrijo com muito critério, muito rigor, embora eu seja uma corretora só, mas eu imagino a redação passando por uma correção bem criteriosa, né? E com os dois corretores e procuro sinalizar ao máximo os erros que vocês cometem, tá? Então, esse tema das pessoas em situação de rua parece com o tema que o Enem propôs. Eu vou partir dos exemplos aqui para vocês compreenderem e fazerem esse tema do Enem. Não é exatamente o mesmo tema, mas a abordagem é parecida. Deixa eu abrir aqui primeiro, só um minutinho. Vou abrir primeiro, de novo, a proposta, tá? Para voltar aqui à análise da proposta, para entender exatamente o que discutir. Tá dando para acompanhar bem aí, gente? Tá tranquilo? Sinaliza aí para mim, por favor, tranquilo? Vão dialogando aí comigo, tá? Se quiser abrir, falar, fiquem à vontade. Tá tranquilo, tá? Ah, que bom. Olha só. Então, primeiro vamos entender o tema. Desafios. O que são desafios? Desafios são dificuldades, são empecilhos, são entraves. Aquilo que dificulta, que torna difícil. Vai traduzindo o tema, vai buscando no tema as palavras-chave. Então, as palavras-chave aqui seriam desafios, reinserção, que eu quero discutir com vocês, porque esse re aqui está em parênteses, né? Eu poderia pensar na reinserção ou poderia pensar na inserção. Qualquer uma das formas, explico por quê. Socioeconômica, é outra palavra-chave, população em situação de rua e Brasil, especificamente Brasil. Hoje, discutindo esse tema com alunos do ensino médio, um aluno disse assim, Tia Rosa, por que não pediram para falar disso no mundo? Porque não é um problema de ordem mundial.
Quando o problema é de ordem mundial, problemas ambientais, comportamentais, que ocorrem numa amplitude maior, o Enem propõe em nível mundial. Mas quando o problema é especificamente ou é um problema recorrente no Brasil, a delimitação, recorte é Brasil. É até outro aspecto. Nem sempre o tema de Enem propõe abordagens que sejam só de problemas sociais no Brasil. Pode propor temas também que sejam uma abordagem mundial. Exemplo disso, depois eu vou repassar com vocês todos os temas Enem propostos até hoje, de 1998 até 2023. Eu vi todos os Enems, acompanhei todas as edições de Enem, porque eu já dava aula. Eu comecei a dar aula em 1994. O Enem começou em 1998. Eu já dava aula, gente. Então, eu vi todas as edições do Enem, conheço todos os temas, sei muitos deles até de cor. O tema de 2018 foi manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Então, esse tema é um tema mundial, porque no mundo inteiro, os usuários da internet, os internautas, quem faz uso da internet é manipulado, seja com fake news, seja com o uso das informações disponibilizadas e usadas de forma ilícita. Ou seja, isso não é um problema especificamente no Brasil, é no mundo. Então, quando o tema é de ordem mundial, a discussão é mais ampla. Então, guardem isso. Nem sempre temas Enem são problemas sociais brasileiros. Podem ser problemas de ordem mundial. A maioria, predominantemente, é Brasil. Nos últimos anos tem sido Brasil. Bem evidenciado no Brasil. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, 2016, né? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, 2017, especificamente Brasil, mas pode ser mundo. Um outro exemplo de um tema que foi de ordem mundial, 2001. 2001, o tema foi desenvolvimento econômico versus preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Ou seja, como continuar desenvolvendo economicamente sem prejudicar o meio ambiente? Isso foi um tema de ordem mundial. Então, primeiro, rompam com essa ideia de que tema Enem é sempre Brasil. Não, pode ser mundo. Tá? Agora, se for Brasil e eu falar do tema, se for mundo, né, de ordem mundial, numa abordagem mais ampla, e eu falar disso especificamente no Brasil, tem problema? Não, porque o Brasil está dentro do mundo. Então, vamos lá, propôs para discutir essa falta de equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico, né? Como eu disse, desenvolvimento econômico versus preservação ambiental. Aí eu falei da degradação, da destruição ambiental no Brasil. Fui lá, falei da floresta amazônica que tem sido destruída, desmatada, em busca de crescimento econômico, blá, blá, blá. Tá errado? Não, porque esse é um problema no Brasil. O Brasil está dentro do mundo, exemplifica que no mundo há países que não cuidam do meio ambiente, inclusive o Brasil. Agora, se eu consigo falar disso numa abordagem mais universalizada, trago exemplos internacionais, né, que foram amplamente discutidos, divulgados, fica ainda mais enriquecido o texto. Mas é bom se ater a essa ideia de que tema Enem não é só problema social brasileiro. Agora, quando o problema não é mundial, aí a abordagem é Brasil, como aqui. Nem todos os países no mundo têm problemas tão graves em relação à população em situação de rua. Né? Por exemplo, no Vaticano, o Papa, em 2017, mandou colocar o Papa da época, que não era o Papa Francisco, né? Era o Bento XVI. Ele mandou colocar nas ruas do Vaticano, né, em Roma, em alguns espaços próximos ao Vaticano, melhor dizendo, máquinas de lavar, para que a população em situação de rua pudesse lavar as suas roupas. Eu lembro que eu tinha proposto esse tema, que alguns temas eu repito, são temas atemporais, né? Um problema social grave, eu sempre propunha esse tema. E um aluno propôs como intervenção a instalação de máquinas de lavar nas ruas para que a população em situação de rua possa lavar suas roupas.
E aí eu fui orientar que era uma proposta não viável, pouco adequada para o tema. Ele disse, não, tia Rosa, mas eu vi uma reportagem que o Papa fez isso lá, né? E podia fazer aqui também. Eu quis até mostrar que a atitude que ele teve lá podia ser adotada aqui. Tá, você demonstrou informação. Só que a população em situação de rua de lá é diferente da população em situação de rua daqui. A população em situação de rua no Brasil é miserável, né? Não tem sequer roupas muitas vezes, para lavar. É uma situação de miserabilidade, extrema pobreza. E a população em situação de rua em países mais avançados tem recursos, por exemplo, no Vaticano, né, porque o Vaticano é um país, né, é um estado, na verdade, tem toda uma organização política, social. Muitos que estão em situação de rua estão porque foram para países avançados, não tinham recursos para voltar para casa e por ali ficaram. Mas são pessoas, muitas vezes, até com boa escolaridade, não são tão miseráveis como aqui no Brasil, né? Vão ficando por ali, mas nem sempre tem toda essa miséria, né? Que é vivenciada aqui. A Caroline disse, deixa eu pegar aqui seu comentário, Caroline, e até mesmo podemos pensar na quantidade de situações de rua comparada a outros países. Aqui o número de pessoas em situação de rua, inclusive o infográfico mostra que é bem maior, por isso que é um problema social grave. Isso mesmo, Carol, você percebeu bem. Então, eu tenho que falar das dificuldades, dos entraves, dos empecilhos para reinserir ou para inserir a população em situação de rua, especificamente no Brasil. Mas vamos entender, por que esse reinserção, esse entre parênteses? Por quê? Há pessoas em situação de rua que realmente nunca antes estiveram na rua, não nasceram na rua. Alguém que, infelizmente, desenvolveu um vício, né, por drogas ilícitas e deixou a casa, o lar, enfim, tinha família, tinha uma vida socialmente normal, natural, mas por vício, por dependência, prostituição e outras múltiplas questões, foi para a rua. Então, se essa pessoa for cuidada e tratada, ela vai ser reinserida socialmente. Por quê? Porque ela já esteve incluída. Então, ela já teve família, ela já esteve incluída socialmente. Se ela for cuidada, ela vai ser reinserida. Agora, pensem, um casal de pessoas em situação de rua que vivia na rua e teve filho, os filhos vão nascer na rua. Então, se aquela criança, adolescente, enfim, for realmente amparado pelo poder público, pela sociedade civil organizada, essa criança não vai ser reinserida, ela vai ser inserida, porque ela nunca foi inserida. Né? Então, ela vai ser inserida pela primeira vez. Aqui o Enem trouxe as duas ideias, porque alguém podia se limitar e dizer assim, eu vou pensar em quem já era excluído, e quem sempre foi excluído nunca teve um lar, sempre viveu na rua. Então, é uma abordagem. Não, eu vou pensar para quem já teve um lar e foi para a rua. Independentemente disso, substitua essa reinserção por inclusão. Você vai tratar dos desafios para a inclusão socioeconômica, aqui outra palavra-chave, para a inclusão na sociedade, no meio social, na família, na escola, na igreja, nas instituições em geral, né? Como é que faz para incluir quem vive na rua, em situação de rua, na sociedade? Quais são os desafios para essa inclusão dela? No meio social e na economia, que aqui especificamente representa o mercado de trabalho. Então, uma observação. Aqui você não vai meramente tratar sobre pessoas em situação de rua, você vai tratar sobre as dificuldades
que a população em situação de rua enfrenta para ser aceito e incluído socialmente e economicamente no mercado de trabalho, e especificamente no Brasil. Estou sendo clara, gente? Sinaliza para mim. Está dando para acompanhar o meu raciocínio? E Sim, aí eu tia Rosa. sugiro vocês fazerem observação. Vão anotando aí, né? Por conta própria. Muita coisa que eu falo, vocês têm que ir anotando, porque eu não vou passar anotação aqui. Eu trago os arquivos e vou desmembrando, explicando, comentando. As conclusões e anotações ficam por conta de vocês. E aí, gente, eu chamo atenção também para... Peraí que eu interrompi o compartilhamento. Essa expressão, população em situação de rua. Do ponto de vista sociológico, o termo aqui que nós devemos usar para nos referirmos a quem vive nas ruas é população em situação de rua, pessoa em situação de rua e não morador de rua. Essa expressão morador de rua, ela é considerada inadequada por dois aspectos. Primeiro, pelo aspecto linguístico-gramatical. Porque, na verdade, ninguém mora na rua, no espaço físico, pensem, no asfalto ali, onde transitam carros, pessoas, né, automóveis, veículos em geral. Ninguém vive na rua, no asfalto. Vive em torno desse espaço, nos passeios, nas marquises, debaixo da ponte. Então, ninguém mora na rua. Linguisticamente falando, a expressão está errada. E do ponto de vista sociológico, como o próprio termo diz, a pessoa está em situação de rua, que, como o próprio termo aqui propõe, ela pode sair dessa situação. Ela está temporariamente. Isso não é definitivo. Se houver, que é o que o termo propõe, um projeto social, ações do poder público e da sociedade civil organizada, quem esteve ou está em situação de rua pode deixar de estar. Não é nada pré-definido ou determinado, enfim, imutável. Por isso a expressão morador de rua é errado, né? É errada, a expressão é errada. Você pode usar termos como o próprio enunciado da prova trouxe, população em situação de rua, pessoa em situação de rua, ou expressões que remetam a essa ideia. Então, eu posso falar aqui, eu já usei, tia Rosa, pessoa em situação de rua, já usei população em situação de rua, o que mais que eu uso? Às vezes uma expressão inteira. Aqueles que são desprovidos de um lugar para morar. Quem é desprovido de um lugar para morar está em situação de rua, né? Aqueles que, enfim, vivem nas ruas, viver na rua, eu posso dizer que vive na rua, mas não mora na rua. Posso usar. Enfim, você vai buscando expressões, termos que remetam a essa ideia, mas não use a expressão morador de rua, tá? Do ponto de vista sociológico, é uma expressão inadequada. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo? Sinaliza aí para mim, por favor. Em linhas gerais, deu para entender o tema? Sim? Bom, aí, claro, vocês podem ler os textos motivadores, eu não vou lê-los agora, não vai dar tempo, vocês próprios leem. Na semana que vem eu volto a analisar essa proposta para dar mais dicas de como fazer. E eu coloquei como proceder, né, na hora da prova, assim, passo a passo, como aqui eu mostrei. Analisa bem o tema. Porque se eu não desse essa orientação, gente, muitos de vocês falariam da população em situação de rua em geral. É para falar de quem vive na rua, morador de rua. Não, eu tenho que falar das dificuldades de quem mora na rua para ser inserido socioeconomicamente, na sociedade e na economia, no mercado de trabalho. Então, é diferente. Para atender bem ao tema, tem que fazer essa abordagem, tá? Bom, aí, gente, é claro que para muitos de vocês, eu sei que já existe
orientação e um conhecimento acerca, deixa eu fechar aqui, da estrutura de redação Enem. Então, eu coloquei aqui como é essa estrutura que tem que ser dita, mostrada, né? Até porque tem gente aqui que já tem essa visão, mas há quem precise de orientações básicas. Então, sempre eu vou partir do pressuposto, e tem gente aqui que já me sinalizou em conversas particulares, né? Pelo WhatsApp, que realmente precisa de orientação, porque não sabe como fazer, não tem noções básicas, então eu preciso partir do pressuposto geral do que o Enem propõe. Hoje é só uma introdução, na próxima aula, semana que vem, eu continuo. Mas eu trouxe aqui que o texto tem que ser de 4 parágrafos, exatamente 4, não menos que 4 e nem mais que 4, exatamente 4. Um de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Na introdução, a tese e os 2 argumentos. No segundo parágrafo, a explicação do primeiro argumento. No terceiro parágrafo, a explicação do segundo argumento. E no quarto parágrafo, a proposta de intervenção. Vou tratar disso detalhadamente. Aqui é a linha geral, só para ter uma ideia mesmo de como fazer. É ideal que haja um repertório sociocultural produtivo em cada um desses parágrafos, os 3 primeiros, né, principalmente. Ou seja, em cada parágrafo haja uma informação inteligente, haja referência a um filme, a um livro, a uma série, a tudo aquilo que você consiga trazer para enriquecer seu texto. Os parágrafos têm que ser completos de desenvolvimento, né? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, retomada do argumento, explicação sobre o argumento, finalização do argumento. E a proposta de intervenção tem que ter resposta para 5 perguntas. Quando você sugerir o que fazer, você tem que sugerir lá o que deve ser feito, quem deve fazer, como fazer a ação, qual o efeito, né? Para que aquela ação vai ser feita e que outra informação pode ser acrescentada. Simplificadamente, essas 4 perguntas: o que, quem, como, para quê e o detalhamento. Gente, falei rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando, né? E a aula tem que ser encerrada pela gravação, que já está programada para encerrar às 20h30, encerra a gravação. Então, na próxima aula, semana que vem, eu detalho isso aqui, passo a passo, sobre essa estrutura. Vou analisar os textos que eu coloquei de exemplo lá das 3 alunas, textos de muita excelência, e também a proposta, os textos motivadores com mais detalhe. Mas o que eu queria de início? Que vocês fizessem essa redação e me enviassem, né? Lessem sobre o assunto, buscassem informações. Quanto mais vocês lerem e pesquisarem, melhor, como vocês ouviram aqui dos colegas de vocês, não há problema algum em pesquisar, ao contrário, pesquisem, leiam, assistam documentários que tratem sobre a questão. Um dos textos aí traz, inclusive, a referência a um documentário que vocês podem assistir. O primeiro deles traz a referência. Então, busquem informações diversas para poder construir o texto e me enviem, tal como vocês costumam fazer e são capazes de fazer, no melhor do que vocês conseguem, para que eu possa corrigir e, a partir disso, orientar, diagnosticando também o que pode ser melhorado, né? O tempo todo tem que ser melhorado. Mas na semana que vem eu detalho, tá? Hoje foi só mesmo uma introdução e já uma apresentação de proposta para vocês exercitarem. Por hoje é isso, meninos. Espero que eu tenha já esclarecido algo, que vocês possam ter conhecido a proposta, ter visto como funciona, principalmente aqueles que vão permanecer online, né? Os que estão na presencial, se quiserem vir para o online porque gostarem e viram que funciona também, tudo bem. O importante é estar aqui, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação, por, enfim, se disponibilizarem a estar comigo hoje, quinta-feira, excepcionalmente, e redijam. Quem é da salinha presencial, leva a redação quarta-feira, já pronta, tá? Eu vou enviar a folha aqui no WhatsApp e vocês imprimam para poder escrever, tá? E quem for da online, digitem e imprimam também para poder escrever à mão e me enviar a foto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.
Um beijo enorme, uma ótima noite, fim de noite de quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão, meninos. Tchauzinho. Até semana que vem.